Hoje eu decidi trazer aqui um tema para vocês que tem a ver com esse livro que eu comecei a ler novamente, que é o livro do Tony Robbins, que é Desperte o Seu Gigante Interior. Então, eu estava lendo aqui um capítulo que ele falava sobre como criar uma mudança duradoura. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui, que hoje eu vou, até o final desse vídeo, te falar 3 passos para você criar uma mudança aí duradoura na sua vida amorosa, que é o novo tema que eu vou trazer para este canal. Então, seja muito bem-vindo a essa aula e vamos então ler aqui o que ele fala para a gente, como a gente pode então aplicar uma mudança realmente duradoura na nossa vida. E você vai perceber nesse vídeo que, embora eu vou conduzir para o meu tema, que é sobre relacionamento para mulheres, você vai perceber que esses 3 passos podem ser aplicados realmente em qualquer área. Aquilo que você quiser mudar na sua vida, esses 3 passos se encaixam perfeitamente. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, eu não sei se você tem esse livro, mas eu indico essa leitura. E eu estou aqui hoje na página 24. Eu vou ler aqui o que ele fala aqui para a gente dar uma introdução sobre o tema. Então, ele diz o seguinte: para que uma mudança tenha valor, precisa ser duradoura e consistente. Todos nós já experimentamos mudanças em algum momento, por um momento, só para nos sentirmos frustrados e desapontados no fim. Na verdade, muitas pessoas receiam tentar mudar porque acreditam inconscientemente que a mudança será apenas temporária. Então, olha só que interessante, então, uma forma inconsciente. Muitas vezes a gente realmente desanima em querer mudar algo porque a gente já pensa ali, eu sei que isso aqui vai ser temporário. Talvez você já tentou mudar tantas coisas e você percebia que aquela mudança passava, era o fogo de palha, como o pessoal diz, né? Um bom exemplo disso é quem precisa começar uma dieta, mas vive protelando, principalmente por saber em seu inconsciente que, seja qual for o sofrimento por que passe para criar uma mudança, resultará tão somente numa recompensa de curta duração. Durante a maior parte da minha vida, eu procurei o que considero ser os princípios organizadores da vida da mudança duradoura. Então, é isso que ele fala, que ele vai ensinar aqui nesses vídeos. E ele diz o seguinte: nesse livro aqui, embora sejam simples, são extremamente poderosos quando bem aplicados. São exatamente as mesmas mudanças que uma pessoa deve fazer para criar sua mudança pessoal, que uma companhia deve fazer para maximizar o seu potencial e que um país tem de fazer para conquistar o seu espaço no mundo. Na verdade, são as mudanças que todos nós, como comunidade que vive neste mundo, devemos fazer para preservar a qualidade de vida realmente no planeta. Então, depois dessa introdução, vamos lá então, que eu vou te passar agora quais são esses 3 passos para que você possa criar uma mudança duradoura na sua vida amorosa. Então eu fiz algumas anotações aqui, até o final também desse vídeo você vai receber exercícios aí para você fazer. Então já pegue seu papel e caneta aí para você anotar tudo que precisa fazer. Qual que é o passo número 1, então, para a gente criar uma mudança duradoura? Ele fala assim: eleve seus padrões. Sempre que você quiser sinceramente efetuar uma mudança, a primeira coisa que precisa fazer é elevar os seus padrões. Quando me perguntam o que realmente mudou minha vida há alguns anos, eu digo que a coisa mais importante foi mudar o que eu exigia de mim mesmo. Fiz uma lista daquilo que eu não aceitaria mais na vida, de todas as coisas que não ia mais tolerar e de tudo o que aspirava a ser. Olha só que interessante, ele colocou então o que eu não aceitaria mais na vida, das coisas que não ia mais tolerar e, por último, o que ele aspirava a ser. Isso aqui é muito importante, esse ponto, elevar os nossos padrões.
Muitas vezes nós estamos muito tempo acostumadas ali com aquilo que nós estamos levando. Você acorda todo dia, você tem aquela mesma vida, você está sozinha, você tem aqueles relacionamentos frustrados, você começa a conhecer uma pessoa, daqui a pouco resulta na mesma coisa. Eu sei porque eu fiquei 9 anos solteira, né? Eu tenho uma história muito grande sobre isso, né? E hoje eu sou casada há 8 meses, então eu sei de todas essas coisas que a gente vai aceitando ao longo da nossa vida. E tudo isso a gente vai aceitando porque a gente nunca parou um momento para elevar os nossos padrões, aquilo que realmente a gente aceita. Então, eu até anotei aqui. Qual que é o exercício para a gente fazer, então, nesse primeiro passo? Faça uma lista daquilo que você não vai mais aceitar na sua vida, de todas as coisas boas todas as coisas que não vai mais tolerar e de tudo aquilo que você deseja ser. Então vamos lá. Se você está levando uma vida mediana, é porque você está exigindo pouco de si mesmo. Então, de repente, você está aceitando aquele corpo, aquele peso, porque você não exige muito de você. Você não exige que você, não, eu preciso acordar cedo, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso me matricular numa academia. Comece a não aceitar mais esse sedentarismo, esses relacionamentos frustrados, essa sua casa bagunçada, essa vida desordenada que você tem levado. Comece a não aceitar mais que você vai todo dia apertar ali, né, o despertador, a função soneca e voltar a dormir um pouco mais, porque a sua vida não é tão interessante assim. Então, faça uma lista desses 3 pontos. A primeira lista: o que eu não aceito mais na minha vida? Eu não aceito mais ter esses tipos de relacionamento, eu não aceito mais ficar sozinha, eu não aceito mais essa frustração de toda vez começar, investir energia, porque toda vez que a gente começa a conhecer uma pessoa, é um investimento de energia que a gente tem. Você começa, eu lembro, né, porque cada tentativa minha era isso, né, então, nossa, chegou um momento que eu tinha realmente desânimo, preguiça. Nossa, vou ter que começar a conversar tudo de novo com a pessoa, todo aquele momento de interação, os primeiros encontros, aquela coisa toda. Então, assim, é um desgaste de energia realmente começar um relacionamento. Então, assim, o que que você não vai mais aceitar? Que tipo de pessoa você não vai mais aceitar na sua vida? Comece a exigir, então, aquilo que você não vai mais tolerar. Eu não vou mais tolerar falta de respeito, falta de valorização, que você não vai mais tolerar na sua vida. E aquilo que você deseja ser, qual é o tipo de mulher que você quer ser, qual é o tipo de pessoa, quão realizada você quer estar. Então, esse primeiro exercício é para a gente entender. Não tem como fazer qualquer mudança sem que a gente eleve o padrão. Precisamos aumentar esses padrões na nossa vida, precisamos exigir mais de nós mesmas. Antes de exigir do outro, nós precisamos exigir de nós mesmos, tá? Então, já anote aí esse primeiro passo e vamos então para o segundo passo que a gente deve fazer para criar mudanças aí duradouras. O segundo passo que ele diz é extremamente importante, porque de fato não tem, ele até ressalta isso, não tem como, você pode elevar os seus padrões, mas se você não mudar isso, você não sai do lugar. E talvez por isso, muitas vezes, você voltou para o mesmo padrão que você tinha na sua vida. Então, o segundo passo é: mude suas convicções limitadoras. Olha só o que ele diz. Se você quer elevar os seus padrões, mas não acreditar, se você levantar seus padrões, mas não acreditar realmente que poderá atingi-los, é que já sabotou a si mesmo. Então, não adianta. Se você aumenta os seus padrões, eu não vou mais exigir isso, aquilo, eu quero ser essa mulher, tal. Só que você não muda as convicções que você tem sobre aquilo que você quer mudar, você já se sabotou. Você não vai sair do lugar. Nem chegará a tentar. Estará lhe faltando a convicção que tornaria possível usar a capacidade que está escondida dentro de você.
inclusive na hora que lê essas palavras. E ele vai falar aqui sobre o que são, então, essas convicções. Nossas convicções são como ordens inquestionadas, nos dizendo como são as coisas, o que é possível e o que é impossível, o que podemos fazer e o que não podemos. Olha só, são ordens. Então, convicções são ordens na nossa vida. Toda a sua lista de convicções que você tem, elas estão realmente mandando ali na sua vida. Elas estão falando que isso você não pode questionar. É assim, pronto, acabou. Então ela fala como as coisas são, o que é possível e o que é impossível. O que podemos ou não podemos fazer. E olha o que as nossas convicções fazem. Elas modelam cada ação, cada pensamento, cada sentimento que vamos experimentar. Então, tudo aquilo que você acredita e que é algo inquestionável está modelando as suas ações, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Como resultado, mudar nossos sistemas de convicções é fundamental para realizar qualquer mudança real e duradoura na nossa vida. Temos de desenvolver a convicção de que podemos e iremos atingir os novos padrões antes de tentar fazê-los. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, ó. As convicções fortalecedoras, o senso de certeza, constitui a força por trás de qualquer grande sucesso ao longo da história. Então, qualquer pessoa famosa e muito conhecida na história da humanidade que fez uma grande mudança é porque realmente elas tinham certeza daquilo que elas estavam fazendo. Então, nesse passo número 2, nós precisamos, né, até anotei aqui então, a gente precisa fazer uma lista de quais são as nossas convicções. Quais são essas verdades absolutas que você carrega sobre a sua vida amorosa? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, a gente pode, você percebe então que a gente pode aplicar esse exercício para qualquer área da nossa vida, mas eu estou te conduzindo aqui porque é realmente aquilo que eu faço, que é como a gente pode trazer isso para a nossa vida amorosa. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Então, na vida amorosa, primeiro, o que eu acredito sobre mim? Será que eu fico falando para mim que eu sou feia? Eu estou acima do peso? Ou eu sou muito magra? Ou eu preciso... Eram muitas as que eu tinha, né? Eu preciso entrar na academia e ter um corpo sarado, porque senão o homem não vai gostar de mim. Eu sou muito magrela, ninguém vai gostar de mim desse jeito. Eram as minhas. Tenho muitos defeitos, ou uma outra convicção, talvez você já tenha um filho, você já teve um relacionamento e você acredita, eu já tenho um filho, nenhum homem vai me querer assim. Então, o que eu acredito sobre mim? Quais são as minhas convicções? Pare então aí um momento e faça essa lista. A lista do que eu acredito sobre mim. Quais são as minhas convicções? Aquilo que, como ele diz aqui, são ordens inquestionáveis. O que são ordens inquestionáveis na sua vida? Você nunca questionou aquilo que você acreditava, que você repete todo dia quando você olha no espelho. A segunda lista aqui, o que eu acredito sobre os homens. Quais são as suas convicções, as suas ordens inquestionáveis sobre os homens que estão aí conduzindo a sua vida amorosa? Então vamos lá, uns exemplos aqui. Será que realmente todos os homens mentem? Será que todos os homens traem? Será que realmente eu já saí com todos os homens do planeta para eu ter essa convicção, essa ordem inquestionável? Ou será que apenas aqueles que você cruzou o caminho, e existe uma razão do porquê eles cruzaram o seu caminho, afinal de contas, a vida aqui fora está validando tudo que nós acreditamos. E se você tem uma ordem inquestionável, uma convicção inquestionável, os homens traem, os homens mentem,
Homem nenhum me valoriza. Homem nenhum me aceita como eu sou. O que você acha que tem que acontecer na sua vida? Tem que trazer o quê? Situações, eventos que vão validar suas convicções, afinal elas são ordens inquestionáveis. Você acha mesmo que se você tem uma ordem inquestionável, uma convicção sobre algo, a vida lá fora vai te tentar provar? Não, ela vai te convencer. Lá fora os eventos, os acontecimentos, as pessoas, os homens que vão cruzar a tua vida vão validar as tuas convicções. Então, você só muda o que está lá fora, os resultados, aquilo que chega para a sua vida mudando as suas convicções. E eu tive que mudar várias. Então, eu posso te provar que isso é verdade. Quando eu passei a não falar mais as mesmas coisas, parar de acreditar naquilo que eu acreditei uma vida inteira, os resultados mudaram. Pessoas melhores começaram a chegar, pessoas mais alinhadas. E aí, de repente, num passo de mágica, parece que as coisas mudam. Tudo parte das suas convicções. E por último aqui, o que eu acredito sobre os relacionamentos, a sua terceira lista. Escreve ali quais são as minhas convicções sobre relacionamentos. Eu sou mais feliz sozinha? Será mesmo que ter uma pessoa para dividir a vida, para celebrar as suas conquistas, para te fazer companhia nas suas viagens, não te deixaria muito mais feliz do que ser feliz sozinha? Será que realmente isso é verdade? Essa é uma convicção absurda, absoluta que você tem na sua vida? Isso realmente é uma ordem inquestionável? Você nunca parou para pensar? Eu posso provar isso. Como eu saí dessa mentalidade que eu também tinha, eu também achava que eu era mais feliz sozinha. Mas por quê? Porque eu sempre falava o seguinte, né? Quando eu estava ali tanto tempo sozinha. Quando eu dizia que eu era mais feliz sozinha, na verdade eu queria dizer que eu estava na minha zona de conforto. Porque toda vez que alguém se aproximava, toda vez que eu começava a interagir com alguém, eu sentia uma inquietude. Me incomodava, eu falava, eu vou ter que mexer aqui em áreas da minha vida que eu não quero mexer. Essa pessoa está me incomodando. Então, eu realmente tinha a sensação de que eu era mais feliz sozinha porque ninguém estava me incomodando. Ninguém estava cutucando aquilo que eu não estava, né, conseguindo na vida. Se eu não estava tentando nada com ninguém, eu também não ficava me deparando com aquela verdade de que eu era uma solitária, de que eu era fracassada nos relacionamentos. Mas quando alguém se aproxima, ela te tira da sua zona de conforto. Então, o que você realmente acredita? Quais são aí as suas ordens inquestionáveis, né, sobre o que você acha sobre relacionamentos? Então, faça essas 3 listas aí e ressignifique. A primeira parte do exercício é para você tomar consciência, então. Quais foram até hoje as minhas convicções sobre mim, sobre os homens e sobre os relacionamentos? E na frente, reescreva isso. Eu realmente começo a se questionar, porque você percebe que, por isso que eu brinquei aqui, né? Todos os homens traem, todos os homens são cafajestes, todos os homens mentem. E aí pergunte para você mesmo, mas eu saí com todos os homens do planeta para eu ter essa convicção? Tenho certeza que não. Nem que você vivesse aí mais de 100 anos, você ia conseguir dar conta de sair com todos do planeta. Então, você não conseguiria ter um relacionamento com todos para validar essa convicção. Então, talvez o que aconteceu até hoje na sua vida é que você nunca realmente fez uma pergunta e se questionou. Faz sentido essa convicção que eu tenho? Então, essa pergunta é, a primeiro momento, para eu ter clareza das minhas convicções, e no segundo momento eu vou reescrever eu vou questioná-las, eu vou bater de frente com essas convicções. Eu realmente saí com todos? Eu realmente sou mais feliz sozinha? Será que ter uma companhia, ter alguém que vai me fotografar, como eu faço com meu marido? Será que ter alguém que vai dividir a viagem comigo, que vai compartilhar momentos, não é muito melhor do que eu ficar sozinha em casa? Então comece a se questionar, comece a realmente botar na parede aí essas suas convicções e falar, será que você realmente tem razão?
E talvez é um exercício que você nunca fez até hoje. E se você está gostando desse vídeo, comente aqui embaixo, fale para mim o que você está achando e se inscreva no canal que eu vou começar a trazer mais vídeos como esse. Então, vamos para o nosso terceiro e último passo para criar uma mudança, então, aí duradoura na nossa vida amorosa. E o terceiro que ele traz aqui, isso é muito interessante também, isso aqui é um exemplo muito legal que talvez a gente nunca parou para fazer isso, mas faz muito sentido. O terceiro passo, então, é mude sua estratégia, ou seja, mude os seus meios, a forma como você quer fazer as coisas. O que ele nos diz aqui, então? Para manter seu empenho, você precisa das melhores estratégias para alcançar resultados. Uma das minhas convicções básicas é que, se você estabelece um padrão mais alto e pode forçar-se a acreditar, certamente poderá também imaginar as estratégias. Você simplesmente descobrirá um meio. Olha que interessante. Então, quando a gente eleva o nosso padrão, a gente começa então a questionar ali, a gente começa a acreditar que é possível eu fazer aquela mudança, você pode ter certeza que a vida vai te trazer um meio. Você vai ter novas ideias que você não teria se você não tivesse mudado seu padrão, que você não teria realmente se você não tivesse ali acreditado que era possível. Quando a gente passa a ter uma nova postura, a vida traz novas respostas para a nossa vida. Então, ele fala, você vai descobrir um meio. O meio é uma estratégia, algo novo que você vai fazer. Em última análise, é do que trata esse livro, mostrar as estratégias para obter sucesso. E aí ele fala assim, aprenda o que essa... Opa, pulei um pedaço aqui, peraí. Vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Em quase todos os casos, uma forma de encontrar, né, mudar esse meio é encontrar um modelo. Ou seja, o que é encontrar um modelo? Alguém que esteja conseguindo os resultados que você deseja. E depois explorar os seus conhecimentos. Aprender o que essa pessoa está fazendo, as suas convicções básicas, como ela pensa. E isso não só te tornará mais feliz, como também poupará mais tempo, porque não terá que reinventar a roda. E aí eu marquei aqui, então, sobre esses pontos aqui para a gente ordenar o que ele está falando aqui para a gente fazer. Então, o que é o primeiro passo, então, aqui dentro dessa mudar a nossa estratégia? Eu anotei aqui. Para você mudar a sua estratégia, você precisa, então, encontrar alguém como modelo. Então, vamos alguns exemplos aqui. Se você quer ter um relacionamento sério, quem é essa mulher que você já viu que ela conseguiu aquilo que você deseja? Se você quer mudar a sua autoestima, encontre uma mulher que você vai começar a seguir. Pode ser alguém das suas redes sociais ou pode ser realmente alguém muito próximo de você, uma amiga que você fala, nossa, essa minha amiga, ela realmente conseguiu melhorar a autoestima dela, eu percebia como ela era, eu acompanhei a evolução dela. Pode ser uma pessoa próxima de você. Então, veja uma mulher que realmente tem uma história ali de uma mudança de aparência, de autoestima, de energia, de amor próprio que você quer modelar. Você pode ser uma pessoa próxima, ou pode ser alguém aqui das redes sociais. Se você quer melhorar, por exemplo, a sua relação com os seus filhos, modele uma mulher que cria muito bem seus filhos, que ela tem filhos ali educados, que ela tem uma boa relação com os filhos, que ela gosta do que faz, ela é uma super mãe, ali ela consegue organizar a vida dela sendo mãe, sendo uma boa profissional, enfim. Escolha pessoas que serão modelos ali para você. E por que é muito bom a gente modelar alguém? Porque você não precisa, né, como ele diz aqui no segundo passo, você não precisa reinventar a roda. Se existe alguém que já conseguiu o resultado que você deseja, por que você vai ficar quebrando a cabeça de querer, não, eu vou inventar um processo novo aqui, eu vou tentar inventar um método, meu método de fazer. Se tem alguém que já conseguiu, essa pessoa tem que nos servir ali de modelo. Eu modelei muitas pessoas em várias coisas que eu queria. Então, quando eu estava em processo de
querer ter um relacionamento, eu comecei a perceber quem eram as minhas amigas que eram bem-sucedidas ali no seu casamento, nos seus relacionamentos, quem eram as pessoas nas redes sociais ali que eu poderia seguir e ficar vendo sempre que ela estava postando, que ela estava falando. Então, eu também fiz esse processo de modelar. E aí, o que ele fala? A partir do momento que você escolheu alguém, você vai, então, explorar os seus conhecimentos. No bom sentido da palavra. Aprenda o que essa pessoa está fazendo. Quais são, então, as convicções básicas? Lembra que a gente começou ali no exercício, né? Questionar as suas convicções. Você vai perceber ao seguir essa pessoa, a ficar ali ouvindo como ela fala, o que ela fala nos stories, o que ela fala nos vídeos, o que ela, quando ela posta ali uma foto, né, tem uma legenda. Sabe, abra os seus olhos ali, comece a ser sensível, porque todo mundo está deixando muito claro em tudo que faz quais são suas convicções básicas. É que talvez você nunca abriu aí os seus ouvidos, você nunca abriu os seus olhos para ficar atenta, mas a partir de agora você vai ficar. Porque você está ouvindo isso aqui. Então a sua percepção vai mudar. Então, você pode perceber em tudo, as pessoas estão em qualquer momento mostrando as suas convicções. Se você for analisar esse vídeo, você vai perceber que eu entreguei em vários momentos aqui as minhas convicções básicas, o que eu realmente acredito sobre a vida amorosa. Então, fique atento, perceba. Ao modelar essa pessoa, então, aprenda o que ela está fazendo, quais são as suas convicções básicas e como ela pensa. O que ela realmente pensa sobre relacionamentos, o que ela pensa sobre si mesma, o que ela pensa sobre os homens. Sabe, o que ela está fazendo? O que ela realmente acredita e eu posso adotar isso para mim? Por que não? Se ela realmente acredita naquilo e aquilo deu certo, por que eu não posso também acreditar naquilo? Você não precisa morrer do mesmo jeito que você está hoje, acreditando que a vida é assim, eu nasci assim, como eu muito tempo acreditei e falava para mim mesma. Existem mulheres que nasceram para dar certo nos relacionamentos. Eu via muito, por exemplo, a filha de uma amiga minha, que na primeira tentativa de namoro dela já deu certo, já encontrou a pessoa certa, não sofreu aí tendo que conhecer tantas pessoas, já casou, e hoje já tem filho, foi tudo muito rápido na vida dela. Então eu olhava para aquilo e realmente me convencia. Não, existem mulheres que realmente nasceram para dar certo no amor e eu não. Então, vou morrer solteira mesmo? Vou ficar sozinha até o final da minha vida? Era isso que eu acreditava durante muito tempo. Então, definir o seu modelo, esse exercício agora, então, é você listar aí para aquilo que você quer, que momento que você está na sua vida. Se você ainda não tem um relacionamento, quem é uma pessoa que talvez ficou tanto tempo solteira, talvez para muitas pessoas, eu sei que nas minhas redes sociais, eu sou modelo para algumas pessoas por conhecerem a minha história. Muitos dos meus seguidores, eles acompanharam essa trajetória, eles me conheceram solteira, me conheceram ali quando eu iniciei o processo de me curar ali das minhas crenças, quando eu comecei a namorar, quando eu fiquei noiva, fui pedida em casamento. Então, quando eu me casei, eu filmando ali tudo, então, assim, elas acompanharam esse processo. Então, para algumas, eu sou modelo nesse sentido. Então, defina quem vai ser o seu modelo, coloque aí o nome dessa pessoa para aquilo que você quer. Se você não tem um relacionamento, quem é essa pessoa? Se você, por exemplo, já tem um relacionamento, mas você quer melhorar o seu casamento, quem é essa mulher bem casada que eu admiro, o relacionamento dela com o marido? Se você é uma mãe, você quer melhorar mais sua relação com o seu filho, quem é essa pessoa que eu vou modelar? E entenda, então, explore mesmo os conhecimentos dela para que você possa pegar esse padrão para você. Tá? E por que que isso é bom, então, né? Ele vai nos explicar aqui por que que é bom a gente modelar alguém. Uma água aqui que eu tô com sede. Por dois motivos é muito bom a gente modelar alguém. Primeiro, porque é muito eficaz você modelar alguém. E segundo, que para mim é o mais importante de tudo quando a gente modela alguém. Você vai poupar tempo na sua vida.
Então vamos ser sinceros, se uma pessoa, por exemplo, que me modela, me escolheu ali como modelo, e sabe que eu fiquei 9 anos solteira, 9 anos de frustrações, 9 anos, né, de finais de ano sozinha, 9 anos ouvindo a minha família perguntar, e o namorado nunca chega. Você não precisará passar 9 anos, é um absurdo você falar, não, a Patrícia levou 9 anos, eu vou levar 9 anos também. Saber a minha história, saber tudo que eu passei, aquilo que eu estou compartilhando, inclusive nesse vídeo, vai poupar tempo na sua vida. Concorda? Você não precisa levar o mesmo tempo que aquela pessoa que você está modelando levou. Isso que é maravilhoso. Então, tenha bons exemplos, siga realmente pessoas nas redes sociais que valem a pena você ver. Porque elas estão conseguindo alguma coisa, elas já realizaram alguma coisa, elas vão poupar o seu tempo. Isso é um papel de uma pessoa que está aqui nas redes sociais treinando, falando. Uma pessoa, quando grava um vídeo, ela está contando a história dela, ela está poupando o seu tempo. Se você nunca olhou isso, a vida por esse ângulo, pense nisso. Cada vídeo que você entra, eu faço isso também. Eu adoro ficar ali modelando algumas pessoas e ficar ouvindo elas. Eu estou lavando louça, eu estou ali escutando todo dia, né? O Elton, por exemplo, que eu gosto muito dele, o Elton Luiz. E eu fico ali escutando. E tudo aquilo que ele aprendeu, ele poupa o meu tempo. Eu não preciso passar por aquilo. Então, primeiro, acho que ser eficaz é extremamente importante, né? Você modelar, mas para mim o mais importante de tudo, modelar alguém que conseguiu o que você deseja, é fazer com que o seu tempo seja poupado. Você não vai precisar passar, ela vai resumir. Por exemplo, 9 anos de tudo aquilo que eu aprendi, eu vou resumir aqui, às vezes, em um vídeo de 20 minutos. Uma coisa que eu aprendi, mas que eu levei 9 anos. Você não vai precisar de 9 anos. Você vai precisar, às vezes, de 20 minutos para aprender aquilo que eu precisei tanto tempo. Olha o quanto poupa o tempo da nossa vida, concorda? O que mais que eu escrevi aqui? E ele fala o seguinte, e você não vai precisar inventar roda, né? Querer inventar novos métodos, se aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa falou, olha, eu comecei a exigir mais de mim. Por exemplo, aqui nós estamos modelando o que ele fez. Então, o Tony Robbins aqui nesse livro, ele está revelando para a gente o que levou muitos anos para ele entender. E ele resumiu em 3 passos. Eu li isso aqui, agora estou resumindo para você em poucos minutos. Então, olha quantos anos ele poupou da nossa vida compartilhando um conhecimento desse. Hoje eu estou aqui também compartilhando. Então, assim, eu preciso inventar novos 3 métodos para mudar? Não, se ele já fez, ele aplicou, ele teve mudança, é assim que eu tenho que fazer. Eu não preciso inventar roda, perder tempo assim, não, vou ficar aqui mais 9 anos também encontrando uma outra forma de resolver a minha vida amorosa para eu fazer diferente da Patrícia. Não precisa fazer isso, não faz sentido, não é inteligente a gente fazer isso. E você pode melhorar, sim, detalhes. Olha que interessante, por mais que você, por isso que é modelar, não é imitar uma pessoa, não é ser igual ali àquela pessoa, é modelar. E quando você modela, você pode sim adaptar o seu jeito. Eu vi que ela falou isso para mim, mas eu tenho o meu jeitinho, a minha personalidade, tá tudo bem. Você pode aplicar o seu jeito. Por exemplo, eu sempre falo, né? Eu gosto de ensinar sobre gratidão. Por mais que eu tenha o meu jeito de escrever ali a gratidão, o horário que eu vou fazer, o jeito que eu vou fazer, se eu vou colocar uma música, se eu não vou. O importante é você entender a essência. Como você vai fazer o seu caderno, se você vai fazer no computador, não, eu vou escrever, eu não vou fazer um caderno, tá tudo bem, é o seu jeito, a sua personalidade, isso é livre a gente fazer do nosso jeito, tá? Então, você pode fazer ali o mesmo jeito, modelando a pessoa, mas realmente colocando ali a sua personalidade. E tá tudo bem. Então, para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu separei uma frase que ele fala aqui no livro, que é: na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Então, não adianta você ter aprendido esses 3 passos, você ter ficado esses minutos aqui comigo e você não fazer nada. Você simplesmente sair desse vídeo, legal, curtiu, começou a me seguir, mas eu vou fazer outra coisa aqui agora e você esquece esse assunto. Sua vida não vai mudar. Então,
saber não muda a nossa vida. Nós precisamos realmente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, agora que você sabe, você precisa agir. Então, o que eu mais desejo é que você realmente feche esse vídeo, que você escute novamente se for necessário, você pegue aí o seu papel, sua caneta e você faça todos esses pequenos exercícios que eu fiz. Sabe, são coisas tão pequenas, 3 passos pequenos, mas que vão trazer aí uma grande mudança para a nossa vida. Depois comente aqui embaixo o que você achou, qual foi o passo aí que mais mexeu, que foi mais difícil, compartilha comigo aqui. E me siga aí para que você possa ser notificado aí dos próximos vídeos que eu gravar nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo.